Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, vocês estão bem? Venho trazer hoje aqui uma breve palavra, uma breve reflexão sobre palavra do conhecimento, palavra da sabedoria e profecia, ou seja, revelações do Espírito Santo. Muitos têm dúvida. Como eu sei que o Espírito Santo está falando comigo? Como que eu entendo que é Deus que está falando? Quando eu me converti, eu achava que Deus ele falava alto no nosso ouvido como se fosse uma pessoa mesmo. Tem casos que o próprio Espírito Santo ele fala alto ao nosso interior. A gente compreende com muita facilidade, mas tira isso da tua cabeça. E isso foi criado pelo homem. Na verdade, eu e você é templo e morada do Espírito Santo. Deus está dentro de mim e de você, certo? Se Deus está dentro de mim e de você, Ele não fala no teu ouvido. O Espírito Santo ele não fala no nosso ouvido. Quem fala no ouvido do homem é o inimigo, é o demônio. Deus vai falar com o Espírito Santo, ele habita no nosso interior. E ele tem várias formas de falar. E ele é manso. Quando Elias, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele caminhou até Horebe e entrou naquela caverna, Deus o chamou. Deus não estava no vento, não estava na chuva, ou seja, no fogo. É mais ou menos isso. Mas a Bíblia diz que ele ouviu uma voz mansa e suave. Olha só, uma voz mansa e suave. E como ouvir essa voz mansa e suave? Se você estiver num lugar de muita bagunça, é difícil você ouvir. Você precisa ter sensibilidade. O que é sensibilidade? Concentração. Você precisa ter amor pelas almas. Você precisa querer ouvir a voz de Deus. Ah, mas eu tenho amor, eu tenho concentração, mas eu não escuto. Quem já ouviu esse versículo? A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Se você conhece as escrituras sagradas, se você já ouviu pregações, ainda que você não leia, meu querido, meu amigo, saiba que as escrituras são reais. Se você não crê no que está escrito aqui, você está perdendo tempo escutando mensagens, sentado num banco de igreja. Por que estou dizendo isso? Porque o primeiro passo é crer, é acreditar, é ler as escrituras sagradas e imaginar você naquele tempo, você naquele momento. Quando, por exemplo, eu comecei a ouvir a voz de Deus, era difícil, porque é muito baixo. Parece que é a tua própria mente. Mas aquilo, quando vem, ela não vem só uma vez. A voz de Deus vem como vem para Samuel. Samuel era um jovem, um menino. E Deus chamou ele por 3 vezes. E ele achando que era Eli. Samuel, Samuel. E ele se levantava da sua cama e ia até ao sacerdote Eli. E ele não compreendia. E o próprio Eli teve a sacada e falou: Samuel, é Deus que está querendo falar com você. Ele teve que ouvir 3 vezes, se eu não me engano, na 4ª vez, ele compreendeu que era Deus. Ali, Samuel entendeu que Deus tinha algo diferente com ele. E a partir dali, a Bíblia relata alguns momentos, quando ele vai ungir Davi, ele
achava que seria Abinadab, seria Samar, seria Eliabe, porque eram bonitos de aparência e formosura. Mas era Davi, porque Deus falou ao seu coração. Então entenda uma coisa: é necessário ouvir a voz de Deus. É necessário entender o que Deus quer e não fazer da tua forma. Por isso é tão importante ser guiado pelo Espírito Santo. E como ouvir a voz de Deus? Orando, jejuando e o mais importante, amar e querer transmitir esse amor que Jesus tem pelas almas para aquela pessoa que necessita de algo. Quando você olhar para a alma, olhar para a pessoa com os olhos de Cristo, acabou. A revelação vem. O que eu estou dizendo aqui, irmãos, é algo que muitas pessoas não revelam e não dizem. Tem pessoas que têm teorias mirabolantes aí a respeito de ouvir a voz de Deus. Nem sempre é necessário você ser aquela pessoa de muita oração, de muito jejum, não. O amor é o que vence tudo. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13: adianta falar em línguas dos anjos, a língua dos homens? Adianta ter dons, ter prosperidade? Adianta? Não adianta você ser um profeta, você ser uma pessoa de destaque, se não tiver amor. Não é essa questão que eu quero colocar aqui. Mas a revelação, ela é algo interior. O Espírito Santo, ele te mexe por dentro. O teu coração, ele começa a palpitar mais forte. Por isso que lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra, ela é afiada como uma espada de dois gumes. Ela divide, penetra e divide alma, junta e medula. E ela é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Ou seja, quem revela os segredos dos corações é Deus, não é o homem. E quando você se aproxima daquela pessoa, o Espírito Santo que está em você, ele começa a entender. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago 4 que a gente deve chorar com aqueles que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. 1 Coríntios 12 fala da palavra do conhecimento, da sabedoria e do discernimento, que é os dons de revelação. Ou seja, a palavra do conhecimento não é eu sou sábio, eu sou inteligente, eu estudo sobre ciência, filosofia, biologia. Não é isso. Você tem que estudar sobre Deus, sobre o ser humano. Você tem que entender o sentimento, as emoções, a aflição da alma. Você quer ouvir a voz de Deus? Te dou um conselho. Analisa o teu dia a dia. Analisa a tua semana, o teu mês. Tudo que você passa. Quando você olhar para o próximo e ver o teu sofrimento que você já passou, que você vem passando, as tuas dificuldades, aí Deus vai falar com você a respeito do próximo. Infelizmente, muitos estão passando por cima de Deus. E as revelações do Espírito, elas não necessariamente precisam ser extraordinárias para ser Deus. Basta dizer o que necessita aquela alma. Porque é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado. Não sou eu nem você. Então entenda, para você ouvir a voz de Deus,
é necessário sensibilidade, amor, fé. É necessário esses 3 requisitos básicos. Abraão, ele confiou em Deus. Gênesis 22. Deus falou com Abraão. Será que falou audível? Não sei. Tem casos que Deus pode falar audível. Mas ele sentiu no seu interior. Por isso que Abraão é considerado o pai da fé. Ele pegou seu filho Isaac e levou até a montanha de Moriá. A Bíblia diz que ele tinha que andar 3 dias, 3 noites até chegar àquela montanha. E lá, nem o seu próprio filho sabia o que iria acontecer. E Abraão estava determinado a sacrificar, a matar o seu próprio filho. Por um ato de fé, um ato de confiança, um ato de fidelidade a Deus. Isso é convicção que você está ouvindo a voz de Deus. Será que Moisés, quando ele chega à beira daquele mar, será que Deus não falou com ele, Moisés? Pega o teu cajado e bate nessa terra, que ela vai se abrir. Na maioria dos casos, o Espírito Santo, ele te dá uma palavra. Por um ato de fé, você age. E conforme você age, ele te dá 1%. E dentro desse 1%, você dá um passo. Quando você dá um passo, ele começa a revelar. Né? Como se fosse uma torneira se abrindo. Você abre ela, começa a sair gotas, gotas, gotas. E aí você vai abrindo aquela torneira e vai expandindo aquela água. Esse é o Espírito Santo dentro de mim e de você. Ele revela desta forma. Então é necessário que eu e você tenha fé. Ame as almas. Para que o Espírito Santo possa testificar. Jesus não olhava para a aparência. Jesus disse, eu não vim para o são. Eu não vim para você bonitão, que anda de carro do ano, que tem mansão, que faz churrasco todo fim de semana. Ele veio para os enfermos. Os enfermos são prioridades. Porque os enfermos estão sofrendo. Porque o ricão, o bonitão, ele não quer Deus. Devemos fazer acepção de pessoas? Não. Mas nós somos guiados pelo Espírito Santo e é Ele quem fala. Então o que acontece? Jesus, ele tinha amor por todos. Mas aquela pessoa ansiava por conhecê-lo. Como Zaqueu, que teve que descer daquela figueira para ter um encontro com Jesus. A Bíblia diz que Jesus está passando ali, ele sobe. Ele era pequenino, né? No meio de uma multidão, um anão. Ele não conseguia ver Jesus. Jesus era famoso naquela época. Imagina que quando Jesus passava, o paralítico levantava, o cego enxergava, diz as Escrituras. Então o povo ficava eufórico e ansioso para conhecer Jesus. Então Zaqueu, ele tinha dinheiro, ele era um publicano, mas ele era pequenininho. E ele viu uma figueira, uma árvore, ele subiu para ver Jesus passar. E o interessante é que Jesus poderia chamar qualquer um. Mas Jesus olhou para Zaqueu que estava em cima daquela árvore. Ou seja, desce depressa. E hoje eu marquei um encontro contigo. Hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu. Mas Zaqueu, ele provocou o seu milagre. O que isso tem a ver com ouvir a voz de Deus? Jesus, ele estava como homem nessa terra. E ele sentiu, ouviu a voz de Deus. Ele sabia que era Zaqueu, o homem que ele iria pregar naquela tarde. Tinha uma multidão ali, mas o Espírito Santo falou para ele: é aquele que está em cima daquela árvore. Hoje eu quero salvar aquela casa. Aí muitos falam assim: revelação é modismo. Não é. Se você usa para edificar almas, não é. Deus tem me usado pela misericórdia para resgatar almas assim, com a ferramenta que Deus me deu. A revelação do Espírito Santo tem ajudado muitas pessoas. Então eu passo aqui um pouquinho sobre revelação. Mas é necessário você fazer a vontade de Deus. Evangelizar, pregar a palavra.
ajudar as pessoas. E aí o Espírito Santo, ele vai falar no teu coração, vai falar na tua mente. Aí você tem que separar o que é de Deus e o que não é. E tudo tem que ter base bíblica. Porque hoje a maioria das revelações é só bênção material e não pregam a justiça, o arrependimento. E não ensinam as pessoas que elas devem sair do erro, se converter. O mais importante é a salvação. É a eternidade. A revelação, ela é um ponto de partida. Né? Ela é um consolo para aquela alma. Mas também tem que haver uma repreensão. É o que muitos homens de Deus não querem entregar. Não querem repreender as almas. E é necessário. Porque nós não buscamos essa terra. Nós buscamos a nova Jerusalém. Adornada e preciosa. Amém, meus amados? Aqui é só uma prévia, né? Sobre dons de revelação. Deus pode falar de várias formas. Eu não vou aqui citar. Mas o mais básico é o ouvir a voz de Deus no seu interior. Deus fala no seu interior. E você ouve baixinho, baixinho. Mas você entende. Mas é necessário separar o que vem de você e o que vem do Espírito. Como saber? Você só vai saber quando ele falar 1, 2, 3 vezes, como falou com Samuel. Aí você fala, poxa, é como se fosse um pensamento martelando na tua cabeça. Ali é Deus falando. É simples, né? É igual quando você sonha com algo. Você sonha uma, aí no outro dia você sonha parecido, e no outro você sonha parecido de novo. É Deus querendo falar com você. Como ele trouxe as profecias a Daniel. Em Daniel 7, ele falou dos 4 animais, resumindo rapidamente. Em Daniel 8, ele falou do bode e do carneiro, se não me engano. Em Daniel 10, ele fala... Meu Deus, agora. Sim, Daniel 2 também, ele fala da estátua da Nabucodonosor. Ou seja, traz o mesmo significado, o tempo do fim. Eu não vou aqui esticar esse assunto, né? É um pouquinho complexo de explicar agora, mas Deus teve que repetir as revelações a Daniel até que ele entendesse. E às vezes Deus ele nos mostra a mesma situação de vários ângulos, até que nós venhamos compreender e entender, para que possamos passar essa mensagem adiante. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, compartilhe esse vídeo, curte, ajuda esse canal, irmãos. A gente está fazendo a obra de Deus, né? Com humildade, com simplicidade, indo atrás das almas. E eu peço a colaboração e a ajuda dos irmãos. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém?